Pensa numa mulher que bate forte, irmãos. Porque a Érica até que enfermagem, né? Em vez dela fazer as manobras, despertar, não, ela foi, acorda, acorda, acorda. Mas ela falava, volta, né? Aí deu uns tapas, né? Mas depois a gente vai pro discipulado com o pastor César, a gente vai resolver esse negócio aí. Mas as irmãs aí não façam isso. Existem outras formas de você, né? Um cheiro forte, assim, um perfume também serve, tá? Não precisa dar um tapa não, tá? Mas depois aí eu conseguirei, eu vou ministrar para os irmãos depois sobre essa experiência. Deus está falando comigo algumas coisas ainda e creio que vai ser testemunho para a igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Pai de amor, nós queremos glorificar o Senhor nessa noite. Estamos aqui reunidos para a Tua Palavra. Deus, fala conosco, ministra o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Ah, irmãos, existem dias que o inimigo quer nos calar. Existem dias que o inimigo quer nos colocar para baixo. Nunca deixe o inimigo calar você. Vire para o seu irmão e fala, não deixe o inimigo calar você. Sabe que por muitas vezes as pessoas elas ficam fracas na fé. Elas desanimam e permitem que o inimigo os caia. O inimigo ele se levanta para tentar nos intimidar. Mas você não é daqueles que retrocedem. Você não é daquele que desiste em nome do Senhor Jesus. Sabe? Quando estiver difícil, quando as coisas não estiverem andando da maneira que você gostaria, eu quero ensinar algo para você nessa noite. Glorifica a Deus. As coisas podem não estar da forma como você gostaria. Levante as suas mãos para o alto e comece a glorificar o Senhor. Lá em Romanos capítulo 4, Abraão se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Como que Abraão se fortaleceu na fé? Dando glória ao Senhor. Quando que a nossa fé ela tende a estar fraca, irmãos? Quando a promessa não se cumpre, ou quando a promessa se tarda a cumprir, quando as coisas não estão da maneira como nós gostaríamos. Esse é o tempo de você se levantar e glorificar a Deus. Sabe, existem tempos de luta, existem tempos de deserto, mas todo tempo é tempo de você levantar as mãos e glorificar o Senhor. Sabe, está esperando por alguma coisa? Tem alguma promessa que ainda não se cumpriu na sua vida? Tem algum alvo que você ainda não conquistou? Talvez você já orou a respeito, talvez você esteja chorando por algo nesses dias, ou lamentando. Eu quero encorajar você a glorificar o Senhor. A nossa fé ela é provada no meio dos desafios. No meio dos desafios, Abraão levantou as mãos e glorificou a Deus. Essa é uma chave espiritual. Glorificar a Deus. Como aquela criança que estende as mãos quando pequena, pedindo colo para o pai. Assim é aquele que glorifica a Deus. Quando você levanta as mãos para glorificar, é Ele que vem a seu favor. Eu quero desafiar você a orar e glorificar a Deus nesse momento. Vamos ficar de pé por um momento. Ainda não é a palavra, mas talvez você está passando por alguma circunstância. Talvez você está passando por algum desafio. Esse é o momento de você levantar as mãos e glorificar o Senhor. Eu não sei qual é a circunstância da sua vida que você está passando nesses dias, mas eu sei, é tempo de se fortalecer na fé, glorificando a Deus. Glorificando a Deus pela sua casa, glorificando a Deus pelos seus filhos, glorificando a Deus pelo seu cônjuge, glorificando a Deus por nós estarmos vivos. Glorifique o Senhor agora. Então abre sua boca e comece a dar glória a Deus. Pai, nós damos glória ao Senhor por esse culto. Glorificamos o Senhor por cada uma das vidas aqui presente. Nós exaltamos o seu nome, glorificamos pelas dificuldades, pela luta, mas nós glorificamos. Glória seja dada ao Senhor. Glória, glória, glória seja ao Senhor. Nós glorificamos o seu nome em todo o tempo. Glorificamos o teu nome. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Nós glorificamos o Senhor que está no controle de todas as coisas. Te damos glória. Glória ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom demais. Veja, aprenda a glorificar o Senhor.
Quando nós levantamos as mãos e glorificamos ao Senhor, nós não aceleramos a promessa de Deus a nosso respeito. A promessa sempre tem o tempo certo, o dia certo para acontecer na sua vida. Mas a partir do momento que você levanta suas mãos para glorificar Ele, você se fortifica na fé. A palavra de Deus diz que quando nós damos glória, Romanos capítulo 4, Abraão se fortaleceu na fé. Depois você vai ler que ele foi justificado pela fé, quando ele creu em Deus. Quando você glorifica, você aumenta a sua fé, ao ponto de você crer. E quando você crê, as coisas começam a acontecer na sua vida. Eu criei, por isso eu falei, diz a palavra de Deus. Você pode dizer amém? Antes de eu ministrar hoje sobre oração, quero ministrar hoje que tudo começa com oração. Esse é o título da mensagem nessa noite. Mas, antes disso eu quero, talvez, por um breve momento, dar uma introdução falando que muitos têm uma ideia equivocada a respeito de Deus. Nós precisamos ter uma ideia correta do Senhor. Nós nos relacionamos com Deus porque Deus, Ele nos ama. Deus, Ele ama você. Nós amamos a Deus que por primeiro Ele nos... E esse amor é o que nos sustenta. O primeiro amor é esse amor forte. Esse amor que nós não conseguimos mensurar. Esse amor nós podemos também, antes da palavra de Deus, falamos no Evangelho da Graça, que é a graça de Deus. A graça é um favor imerecido. E a graça, ela não é uma doutrina. A graça, ela é uma pessoa, chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo. Há muitos que têm se levantado contra a pregação do Evangelho da Graça. Mas eu quero te falar que a palavra de Deus diz que Jesus veio cheio de graça e verdade. Ele é a própria graça. Uma das ideias equivocadas a respeito de Deus, a respeito do seu amor, é quando nós vamos para a lei. A lei ela é pesada, a lei ela acusa, a lei ela condena. E é difícil suportar o jugo da lei. Porque ninguém consegue sustentar na lei. A lei ela mostra que nós precisamos da graça. A lei ela mostra que nós precisamos ainda mais do Senhor. A lei mostra que nós não somos perfeitos e que nós precisamos daquilo que é o perfeito, que é o Senhor Jesus. É ou não é verdade, irmãos? O último profeta da lei chama-se João Batista. E quando você olha para as palavras do Senhor, ali em Mateus, quando você olha para as páginas da Bíblia acerca de João Batista, você vai ter que era muito duro o discurso dele. Tanto que você leu já na palavra de Deus, que como ele era um mestre da palavra também, e aquilo que ele liberava, as pessoas eram contra ele. Porque ele apontava os erros, ele apontava os defeitos. É ou não é verdade? Mas quem que vem depois de João Batista? Jesus Cristo. E o que Jesus diz para nós? Vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E o que ele fala? Para pegar o jugo dele. Porque o jugo de Jesus é o que, irmãos? Leve e suave. E essa é uma grande troca que nós precisamos compreender. Alguns podem até falar que esse evangelho é light. Ou alguns vão falar que é o evangelho da porta larga. Eu não acredito nisso. Mas eu também creio que Jesus, que diz que é a porta das ovelhas, e eu creio nisso, ele pode ser largo o suficiente para abraçar todos que vão para ele. Isso eu creio. Jesus tem o tamanho que você precisa. Jesus, ele quer abraçar você nessa noite. Com essa mentalidade, eu quero ministrar sobre oração com você. Porque sem oração, nós não podemos comunicar com Deus. E tudo começa na oração. Tudo começa em falar com Deus. Deus não vai fazer nada se nós não orarmos antes. Diga para o seu irmão assim: tudo começa por meio da oração. Então veja, tudo da parte de Deus está disponível para você por meio da oração. Então a oração é algo tão importante diante de Deus, que Ele não fará nada se nós não orarmos antes. Então nós precisamos orar. A oração, ela libera os céus, mas a falta de oração,
ela restringe os céus a seu respeito. Não é que Deus não quer fazer algo na sua vida, é que muitas vezes você não pede. Você compreende o que eu estou falando? Então, se nós queremos algo da parte de Deus, nós precisamos pedir para Ele. Se existe algo que você quer que Deus faça na sua vida, você pode falar com Ele. A oração é essa chave espiritual, que todos sabem que existe, que todos sabem que é importante, mas poucos têm disposição de usar. Mas para abrir as portas, para que você seja abençoado, a chave é a oração. A oração nada mais é do que um coração aberto, uma mente aberta e mãos abertas para receber tudo aquilo que Deus tem para você. Por isso que nós começamos o culto glorificando a Ele, glorificando ao Senhor. Nós não levamos nada para o Senhor, nós não trazemos nada para Deus, mas nós podemos receber tudo de Deus através da oração. Fala para o seu irmão assim: Deus não pode abençoar quem está com coração fechado, mente fechada e mãos fechadas. Você compreende isso? Nós precisamos compreender isso. Às vezes você pode cair em algumas falas como: se Deus quiser me abençoar, Ele vai me abençoar de qualquer jeito. Eu quero te falar que Deus não vai fazer isso, porque Deus não faz algo que não tem liberdade para fazer. E por meio da oração, você dá liberdade para Deus fazer algo na sua vida. Quando nós fazemos isso? Através da oração. A oração é muito importante. Veja, um povo que não ora é um povo que sofre. Quando nós vamos a palavra de Deus e nós vemos as histórias nas páginas da palavra de Deus, da Bíblia, nós caímos no livro de Juízes, aonde o povo fazia tudo o que dava na cabeça, mas na hora que apertava, eles clamavam a Deus. E quando eles clamavam a Deus, Deus respondia. O que você precisa ter em mente, que não importa a sua situação hoje, não importa o que você está passando ou o que você fez no passado, se você abrir a sua boca e orar diante de Deus, Ele vai ouvir a sua oração. Muitos religiosos não vão compreender isso. Muitos religiosos não vão entender essa palavra. Mas a realidade é que Deus sempre ouve uma oração feita por um coração sincero. Sincero. Por isso que às vezes você vai para alguns lugares e a pessoa nem da igreja é, mas ela fala para você: não, eu pedi para Deus e Deus fez algo na minha vida. Por quê? Porque Deus atende os corações que são sinceros. A oração é essa ferramenta tão importante que nós precisamos entender que está disponível para nós. Lá em João capítulo 15, no verso 7, pode projetar para mim, aleluia. A palavra de Deus diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Uau, aleluia. A promessa então da palavra de Deus é que receberemos tudo o que pedirmos em oração. E eu quero falar com você nessa noite, falar da manhã, nessa noite, sobre 3 níveis diferentes de oração. Repita após mim: pedir, buscar, bater. São 3 níveis que nós vamos falar nessa noite e vamos discorrer na palavra. Está lá em Mateus capítulo 7, verso 7. Aleluia. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Primeiro aspecto: todo o que pede recebe. Vira para o seu irmão, olha aí nos olhinhos de jabuticaba dele e fala assim: todo aquele que pede recebe. Aleluia. Então, o primeiro nível de oração é o pedir. Todos nós começamos com a petição. A petição é essa porta de entrada. Se nós formos falar do templo, o tabernáculo, na verdade, é o átrio, é o lugar santo e o santíssimo lugar. A petição é o primeiro nível, onde todos começam pedindo.
Você vai ensinar alguém a orar, a primeira coisa que a pessoa aprende a falar é pedir coisas para Deus, e não está errado nisso não. Você pode pedir, Deus é seu pai, e se você é filho, você vai pedir com autoridade, com liberdade. Por isso eu comecei falando para você, você precisa entrar no nível da graça. Deus, Ele ama você, Deus, Ele quer abençoar você. Então, se Ele é o meu pai, Ele é um pai amoroso. Esse pai amoroso tem disposição de atender os seus filhos, é ou não é verdade? Amém? Eu tenho dito para os irmãos já há muito tempo, Ele é bom, sabe? Ele te ama, e Ele quer te abençoar. Você precisa crer nessas verdades. Então esse primeiro nível, o nível de pedir, é assim que nós começamos. E se você olhar para a fase da vida das crianças, quando todas as crianças começam, elas começam a pedir, não é verdade? Como que um bebê pede? Dá uns gritos, dá uns berros. Aleluia. É, não é verdade, irmãos? Mas com a primeira fala de uma criança é dar, não é assim? É dar. É ou não é verdade, irmãos? Começa no nível de pedir. Então, pedir é o nível que nós nos apresentamos do Senhor. Em Filipenses capítulo 4, no verso 6, olha o que a palavra de Deus diz, irmãos. Aleluia. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, nós precisamos deixar conhecido. E uma maneira que você faz isso é sendo alguém específico. O que você quer receber da parte de Deus. Porque às vezes as pessoas fazem orações genéricas. E não pedem nada específico para o Senhor. Sabe, algumas pessoas ficam orando para Deus abençoar. Não, Deus vai me abençoar. Senhor, eu quero ser abençoado. Mas qual é a bênção? Qual é o tipo da bênção que você espera receber do Senhor? Porque deixa eu te contar algo nessa noite. O Espírito Santo, Ele é cavalheiro. O Senhor, Ele não obriga você a querer as bênçãos dEle. Mas, entenda algo, Ele não vai responder as perguntas que não foram feitas. Ele não vai atender você se você não solicitar a Ele. Ele não vai manifestar se Ele não for desejado. E Ele não concede aquilo que não foi pedido. Esse é o Deus que nós servimos. Você quer ser abençoado? Você precisa de algo? Seja específico. O que você precisa pedir para o Senhor? Pastor, mas como que eu peço? Peça de acordo com a palavra de Deus. Jesus disse que se nós orarmos de acordo com a vontade dEle, certamente nós receberemos. Certamente Ele nos ouvirá. É um grande mito, mentira do inferno, falando que Deus não ouve você. Deus, Ele ouve você. Veja, toda vez que você ora, Deus está ouvindo você. Toda vez que você clama, Ele está ouvindo o seu clamor. Deus é alguém que Ele para os céus para ouvir a sua voz. Acredite nisso. Deus, Ele ouve cada um de nós. Então Ele também pode ouvir os seus pedidos. Você compreende o que estou falando? Lá em 1 João, capítulo 5, verso 14. Aleluia. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos aos pedidos que lhe temos feito. Deus, Ele quer fazer algo na sua vida, de acordo com a palavra dEle. Ore tendo a palavra de Deus como base. Quando você ora de acordo com a palavra, imediatamente você já vai ter a resposta por meio da palavra. Veja, nós precisamos aprender a pedir. Tiago fala que muitas vezes nós não recebemos porque não sabemos pedir. Não é isso que diz no livro de Tiago? Sim ou não, irmãos? Nós precisamos aprender a pedir. Esses dias o Daniel, o Leonardo nem liga para isso, mas o Daniel de 6, ele já me pediu para aprender a dirigir. Eu falei, moço, calma.
Ainda faltam muitas etapas da vida. Existem algumas outras coisas que você precisa aprender. Mas seria imprudente eu já liberar algo para ele nessa idade. Você compreende? Porque ele não tem condições de receber aquilo que ele está pedindo. Algumas vezes você pode até pedir algo para Deus, mas se você não tiver maturidade para receber, Ele vai até te atender, mas no tempo certo. Você compreende isso? Eu gosto muito de uma história, não contei de manhã, mas lembrei agora, que diz assim, que um pai tinha 2 filhos, e ali pelos seus 10 anos, um com 10 e outro com 7, ele chegou para os filhos e disse assim: pede para o papai hoje o que vocês quiserem, e eu vou dar para vocês. O de 7 ficou muito emocionado, alegre, e pediu logo um chocolate, uma caixa de bombons. O pai imediatamente foi no mercado, comprou a caixa de chocolate e deu para ele. O de 10, vindo na escola, as coisas e as marcas, viu que todo mundo lá, os mais velhos, andava com relógio de ouro. Aí o que ele pediu para o pai? Um relógio de ouro. Só que o pai não deu para ele naquele momento. E passou-se os anos. E o filho ficou chateado que não recebeu. O outro recebeu e ele não recebeu. Um pediu e recebeu, o outro pediu e não recebeu imediatamente. Você compreende o que eu estou falando? Passados-se os anos, quando ele fez 18 anos, ele se formou na escola, e no dia da formatura, o pai entregou uma caixa. Quando o filho abriu, lá estava o relógio de ouro. Eu falei: mas por que tanto tempo depois? O filho perguntou para o pai. E o pai falou: quando você me pediu, você não sabia o valor de um relógio de ouro. Quando você me pediu, você não daria valor se eu te desse. Quando você me pediu, você provavelmente seria roubado ou perderia. Mas hoje, aos 18 anos, você tem maturidade e dará valor ao presente que eu estou te dando. O que eu quero contar para você com essa história? É que às vezes nós pedimos coisas para Deus e às vezes nós não recebemos. E aí você pode até agir como uma criança mimada muitas vezes. Ah, Deus não quis me dar. Não é que Deus não quer dar algumas coisas para você. É que às vezes você não tem maturidade para receber. Mas acredite, Deus, Ele é um Pai amoroso. Deus, Ele é um Pai amoroso. E Ele não vai dar nada para você que te afaste do propósito dEle. Você compreende o que eu estou falando ou não? Nós precisamos entender isso. Então, pede de acordo com a palavra. Pede de acordo com a vontade de Deus. Amém? Quantos querem pedir algo para Deus? Se você não tem algo para pedir para Deus, eu posso fazer uma listinha para você. Aí você pede por mim, amém? Mas todos nós temos coisas para pedir para o Senhor. Segundo nível, todo aquele que busca, acha. Diga para o seu irmão: todo aquele que busca, acha. Então veja, o primeiro nível é o nível de petição. Nós nos apresentamos no Senhor pedido. Contudo, nós precisamos avançar para um nível maior. Qual que é esse nível? É o de busca. É o de busca. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6. Olha o que a palavra de Deus diz. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que o buscam. Sabe? O Senhor é aquele que recompensa quem o busca. Sabe? Não é buscar o Senhor só para receber um pedido. Agora nós passamos de nível. Nós começamos a buscar o Senhor pelaquilo que Ele é. Nós começamos a buscar o Senhor pelaquilo que realmente Ele é, na sua presença. Ele é majestoso, Ele é magnífico, Ele é o Rei dos Reis, Ele é esplêndido. Irmãos, Ele é o grande eu sou. Ele é o nosso Pai amoroso. E nós o amamos. E aí você começa a relacionar com o Pai. Não pelo aquilo que Ele pode te dar, mas simplesmente por quem Ele é. Então quando nós buscamos o Senhor, e nós o buscamos de todo o coração, Ele começa a recompensar as respostas, com respostas. Ele começa a nos presentear, sabe? No original, quando você... Deixa esse texto para mim aqui.
Aleluia. Quando o original ele fala assim: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Esse creia que Ele existe, na verdade, ele pode ser traduzido como creia que Ele é. Essa é a mesma expressão que Moisés vai replicar lá para o povo no Egito. O que eu digo para o povo? Diga que eu sou. Você precisa crer que Ele é o grande eu. Ele é o que você precisa. Entende? Ele é o grande eu sou. Então nós precisamos relacionar com Deus, crendo que Ele é. Entende isso? Ele é. Ele é o grande eu sou. E à medida que você busca o Senhor, você começa a ter revelação. Você começa a ter intimidade. Deus começa a se mostrar para você de uma forma que você não conhecia antes. E essa é uma grande maravilha da vida cristã. Porque a cada dia que você relaciona com Ele, e você aprende mais sobre Ele, você descobre que ainda você não sabe nada. Não é verdade? Passe os anos, e você descobre que você precisa conhecer mais a Deus. E nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus. A petição, querida, é apenas o primeiro nível. A petição é a maneira rápida de falar com Deus. Mas a busca, ela demanda tempo. Buscar a Deus nesse nível, ela fala que precisa ser de todo o nosso coração. Ela não é de qualquer forma, ela não é de maneira rápida, ela não é assim de qualquer jeito. Busca demanda concentração, busca demanda você ter tempo para. Compreende o que estou falando? O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Está lá em Jeremias 29, lá no verso 13. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Uau! Nós podemos começar pedindo, esse é o primeiro nível, mas Deus está nos chamando para níveis mais profundos, de busca, e aquele que busca, vai encontrar, se buscar de todo o coração. Isso fala de colocar todo o coração. Sabe, irmãos, eu não sei você, mas eu quero te ensinar hoje, que não é uma questão do que você pensa, não é uma questão do que você fala, se você é eloquente, se você sabe falar palavras bonitas em oração, tem tudo a ver com o seu coração, tem tudo a ver com o coração quebrantado diante do Senhor, porque o Senhor, Ele não olha a aparência, Ele não olha se você está ali de uma roupa bonita, levantando as mãos no meio do louvor, para alguém tirar foto da mídia e postar lá na status para você, não. Deus, Ele olha o seu coração. Deus, Ele olha o seu coração, porque todo aquele que busca o Senhor de todo o coração, existe uma consequência, Ele muda a sua sorte. Aleluia. Quantos querem ter a sorte mudada? Eu quero ter minha sorte mudada constantemente. O Senhor, Ele procura ver o coração. Então veja, há situações em nossa vida que pedir não é o suficiente. Nós precisamos dar passos maiores na direção do Senhor. Esses passos têm a ver com a busca, porque quando nós buscamos a presença traz poder, e esse poder, ele faz romper muitas coisas na nossa vida. Você compreende o que estou falando? Sabe, às vezes nós temos pessoas que estão há anos dentro da igreja e não têm a sorte mudada, porque não buscam o Senhor de todo o coração. Eu não estou aqui para condenar você, eu estou aqui para apontar o caminho. Quer buscar o Senhor? Se entrega por completo. Existe algo chamado sinceridade. Se há uma classe de pessoas que Deus atende, são aqueles que são sinceros. Sinceros. A raiz dessa palavra, sinceridade, ela vem até por uma história curiosa.
que nos tempos antigos, quando eram feitas as estátuas, lá na Itália, e havia ali uma rachadura, né? Ela trincava a estátua, eles passavam uma cera para disfarçar. E aí quando você ia comprar, você olhava a estátua bonita com a cera, mas quando chegava antes do sol, a cera derretia e mostrava os defeitos. Então quando alguém ia comprar, eles falavam sem cera, sinocera. Daí que vinha a raiz da palavra sinceridade. Você quer chegar diante do Senhor? Chega sem cera, chega sem maquiagem, chega sendo sincero, transparente. Você compreende o que estou falando ou não? Isso é buscar o Senhor de todo o coração. Sabe, olhando a vida das pessoas de maneira geral, olhando a minha vida, eu percebo que muitas vezes Deus deixa acontecer circunstâncias na nossa vida para nós buscarmos a Ele. Porque existem momentos que nós não buscamos a Deus, mas basta acontecer alguma coisinha, aí a pessoa se torna assídua no culto. Aí a pessoa ela fica fervorosa na célula. É ou não é verdade? Ela começa a buscar. Quero te falar que você não precisa disso. Nós podemos buscar o Senhor constantemente. E outra parte interessante nesse texto é que se você está buscando, é porque você precisa achar, não é verdade? É como se Deus se escondesse de você por um tempo. Mas se você já teve filhos pequenos, sobrinhos ou crianças pequenas, você já brincou de pique-esconde com uma criança pequena? De se esconder? Né? Tomara que você não seja maldoso, né? Mas geralmente uma criança ela não sabe procurar você, não é verdade? Aí o que você faz? Você se esconde atrás da porta e deixa metade do corpo para fora. Quando ela está procurando, ela fala, ah, achei. Não é assim? Você vai esconder atrás da cortina e mostra o pé para fora. Não é assim? Não é verdade? Por quê? Para a criança te achar. Quando Deus está falando para você, buscar-me-eis e me achareis, Ele está falando, eu vou deixar você me achar. Você compreende isso? Lá em Isaías, capítulo 45, verso 15, a palavra de Deus diz assim, verdadeiramente, Tu és o Deus que te ocultas, ó Deus de Israel, o Salvador. Sabe? Deus Ele quer sempre levar você a níveis maiores. Quando você busca o Senhor diligentemente, você vai encontrar. E você vai ter a sua sorte mudada, aleluia. Sabe? Quando nós buscamos o Senhor, nós entramos num nível maior de presença. E a outra coisa que eu preciso te mostrar nas Escrituras é que a oração ela é um elemento poderoso para destruir as obras e os planos do inimigo. Quando nós oramos, o inimigo retrocede. Quando nós deixamos de orar, o diabo vem atacar. Você compreende o que estou falando? Sabe, o diabo vai continuar atacando você até que você ore. Ele quer impedir você de orar. Você já percebeu que você separa um tempo para orar? Você fala, não, agora eu vou orar. Aí alguém liga para você, chega uma mensagem do WhatsApp, acontece alguma coisa diferente, tudo para distrair você de orar. Acontece com você isso ou não? Não, agora eu vou orar. Alguém pede para você alguma coisa diferente. É ou não é verdade, irmãos? Por quê? Porque o inimigo sabe que na hora que você começa a orar, você se torna alguém mais forte dele. Você compreende isso? Você precisa se posicionar em oração. Porque na hora que você se posiciona em oração, o inimigo ele se afasta de você. Lá em Salmos 56, verso 9, a palavra de Deus diz assim: no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Vamos repetir essa frase, essa parte aqui, ó. Deus é por mim. Fala para o seu irmão aí, Deus é por mim e Deus é por você. Aleluia. Então acredite, Deus ele é por você. Deus ele é por mim. No dia que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Deus ele é por você. Isso aqui não é nenhuma frase de efeito, é a palavra de Deus afirmando que ele é por você. Isso não é nenhuma heresia bíblica. Deus ele é por você.
Deus, Ele ama você. Você precisa compreender. É a palavra de Deus que diz que no dia que você invocar, que no dia que você buscar, os inimigos baterão em retirada. Você precisa ter essa fé e essa confiança que Deus, Ele é por você. Há muitas pessoas que experimentam de derrotas espirituais, que o inimigo tem ganhado êxito, porque deixam de orar. Eu quero incentivar você nessa noite, seja aquele que vai orar, e vai experimentar a vitória, o inimigo vai bater em retirada, sua casa não será a mesma, sua família será protegida, o inimigo não vai tocar nos seus filhos, porque você vai invocar o Senhor, e na hora que você invocar, o inimigo baterá em retirada, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quando você ora, você atrai a presença. E quando você está cheio da presença, o inimigo, ele foge de você. Você compreende o que eu estou falando? Fala para o seu irmão, não deixa de orar. Continue em oração. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, para nós orarmos, sabe, sem cessar. É você estar constantemente em oração, constantemente vigiando, constantemente pedindo, orando, buscando ao Senhor. Você compreende isso? Nós precisamos ter uma vida de oração. Quando nós buscamos a Ele, Ele também nos livra do tropeço. Uma vida de oração, ela te livra de tropeço na vida. Sabe? Há muitas pessoas que fazem planos, fazem projetos, mas não consultam o Senhor, não buscam o Senhor. Aí na hora que dá errado, vai buscar o Senhor. Não tem problema não, Deus, Ele é por você, Ele vai te ajudar, mas tem situações na sua vida que você não precisa passar. Você compreende o que eu estou falando? Entende isso? Olha o que a palavra de Deus diz em Jeremias 31, verso 9. Glória a Deus. Virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Irmão, você pode suplicar ao Senhor hoje, você pode clamar. Eu não sei qual é a circunstância da sua vida hoje, você pode estar chorando por algumas circunstâncias, mas se você buscar o Senhor, é Ele que vai guiar você pelos caminhos dos ribeiros. A água corrente, ela aponta para a obra do Espírito Santo. Deus vai te conduzir pela vida, pelo poder, pela unção do Espírito. E essa unção que nós precisamos para não tropeçar, para não cair. Deixe o Senhor guiar você. A oração, ela libera o poder do Espírito na sua vida. Diga isso para o seu irmão, a oração, ela libera o poder do Espírito na sua vida. Você crê nisso? Diga aleluia. Sabe, irmãos, o poder, ele é concedido. Essa unção, ela é liberada quando nós oramos. Nós precisamos ser aqueles que oram. Você lembra de Atos? Estavam todos reunidos, orando, perseverando, quando do alto veio o quê? Poder de Deus, o dínamo do Senhor, poder. E você sabe que quando ele foi derramado no dia de Pentecostes, o poder do Senhor, eles não foram mais os mesmos. Sabe quando nós não somos mais os mesmos? Quando nós somos cheios do Espírito Santo. A oração te leva a ser alguém cheio do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Você pode dizer aleluia? Glória a Deus. Terceiro aspecto e último, nós caminharmos para o final. Tudo que bate, a porta se abre. Esse nível é um nível maior do que o primeiro, e é um nível maior do que o segundo. Porque aqui nós vamos falar de intercessão. Porque bater até a porta se abrir, fala de você insistir, fala de você perseverar, até que algo aconteça. Não é verdade, irmãos? Então, esse é o nível mais profundo, e poucos entram nele. O nível de interceder, o nível de clamar. Lá em Isaías 59, verso 16, a palavra de Deus diz assim: viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor.
pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. O próprio Senhor ficou maravilhado, que não havia ninguém para interceder. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite. Você tem disposição de interceder pela sua célula? Você tem disposição de interceder pela sua rede? Você tem disposição de clamar para que a sua célula seja mudada? Para que novas pessoas cheguem naquele lugar? Porque Deus está procurando aqueles que clamam. Deus está procurando aqueles que são intercessores. Veja, o processo começou lá no átrio, pedir. Depois você passa para o lugar santo, que é uma busca. Mas no Santíssimo é quando você ganha um encargo do coração de Deus por vidas. E você passa a clamar por outras pessoas. Você começa a orar pelos demais que estão à sua volta. Você compreende isso? Então o pedir nos leva a buscar. O buscar nos leva a bater. Um estágio nos leva a outro. Por isso que nós precisamos responder ao Espírito Santo com fé e disposição. Nós precisamos ter isso. Sabe, lá em Isaías também, capítulo 62, verso 6. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto, de louvor na terra. Esses dias nós estamos com foco, chamado Missão Anjo da Guarda. Quem estava aqui no treinamento, diga amém. Aleluia. Nesses dias nós estamos nos colocando na brecha, nós estamos colocando na intercessão, para que novas pessoas cheguem à célula. Novas pessoas façam parte da família de Deus. Aqui não é um lugar para você frequentar simplesmente e ir embora. Aqui é uma família para você pertencer. E quem é que pertence a uma família? Quem é? Filho. Filho tem que ter esse senso de pertencimento. É aquele que não vai dar descanso até que aconteça. Eu não darei descanso até minha célula multiplicar. Eu não darei descanso até nós avançarmos como igreja. Nós não daremos descanso até a promessa do Senhor se cumprir em nossas vidas. Nós precisamos estar aqui, irmãos, com o coração disposto a orar por novas pessoas. Você está orando por alguém nesses dias? Eu quero desafiar você a orar por alguém. Quero desafiar você a se colocar como aquele que ora por uma pessoa. Sabe, o projeto de Deus é multiplicar o rebanho. O projeto de Deus é que alguém clame por isso, que alguém peça por isso. Há muitas coisas que Deus deseja fazer no meio da igreja, mas Ele precisa que a igreja peça, que se levante aqueles que clamam. Eu quero ser alguém que clama diante do Senhor. Eu quero ser alguém que vai interceder por novas vidas, por novas famílias sendo transformadas. Deus não vai fazer nada, a não ser que nós oremos por isso. A profecia, ela só se cumpre quando alguém clama por ela. Você compreende o que estou falando? Há promessas para você, há promessas para sua casa, amém? Você precisa se levantar como aquele que clama e declara a palavra até que aconteça. Até que, acredite, Deus Ele quer fazer algo nesses dias no nosso meio. Eu tenho muita fé nisso. Eu tenho crido muito nisso e visto muitas coisas. Deus não vai fazer nada, a não ser que você se posicione em oração. Quantos querem se posicionar em oração nesses dias? Aleluia. Sabe, eu quero te contar uma história rapidinho. Eu não vou ler os textos, eu vou citar para você. Você deve conhecer. Se não conhecer, pergunta para alguém que conhece, em nome do Senhor Jesus. Mas a história nos conta a respeito do profeta Daniel. Quem lembra de Daniel? Existe um livro na Bíblia chamado Daniel. E a Bíblia fala que Daniel, lá no capítulo 9, do verso 1 ao verso 3, ele está lendo o livro de Jeremias. E aí ele lê o contexto, ele está orando, ele está no cativeiro, e ele entende que o tempo de cativeiro, pela profecia, tinha se encerrado. Passados então 70 anos de cativeiro. Ele leu, contou e falou: eu preciso me levantar em oração. Então Daniel, ele começa a clamar diante do Senhor. Uma vez que Daniel começou a orar, Deus libera a atividade dos anjos a seu favor. Deus liberou os céus a seu favor.
Até hoje nós fazemos jejum de 21 dias, baseado no contexto de Daniel. Sabe, o plano de Deus somente pode vir para a terra se houver homens que peçam que isso aconteça. Você compreende o que estou falando? Uma vez que nós entendemos o que Deus quer fazer, como Daniel, nós podemos clamar. É desejo de Deus salvar a todos. É desejo de Deus liberar cura. É desejo de Deus liberar provisão. É desejo de Deus fazer coisas extraordinárias na sua vida. Mas precisa que alguém peça. É preciso que alguém interceda. E é verdade que talvez nós não viemos a compreender tudo aquilo que Deus tem para nós no mundo espiritual. Mas é necessário que nós nos levantemos para orar, para entender, para clamar. Você compreende isso? Daniel, no primeiro dia, ele começou a orar diante do Senhor, e os céus foram liberados a seu favor. Quando que foi liberado? Quando ele começou a orar no primeiro dia. Você sabe, você conhece a história. Os anjos foram liberados, mas o príncipe da Pérsia, o principado, o demônio da Pérsia, resistiu à resposta de Deus. O que Daniel fez? Ele continuou orando, e Deus mandou mais um anjo, para que então fosse liberada a resposta. Quero te falar, nós precisamos ser daqueles que oram, nós precisamos ser daqueles que intercedem, até que se cumpra. Existe algo que o Senhor quer fazer no nosso meio, e nós precisamos ser daqueles que oram, nós precisamos ser daqueles que posicionam, nós precisamos ser daqueles que vão interceder até que aconteça. Você quer a sua família inteira no Senhor? Seja aquele que vai clamar até que aconteça. Não desista, não desanime, permaneça, persevere até que. Deus tem uma obra para fazer no nosso meio. Esse bairro vai ser totalmente transformado no nome do Senhor Jesus. Famílias serão transformadas. Veja, eu quero te falar que muitos serão libertos nesses dias, por meio daqueles que clamam. Eu quero te falar que essa igreja, ela veio a existir, porque antes de nós, havia um povo que clamava aqui. Nós somos resposta de oração de uma geração que veio antes de nós. Entenda isso. Nós precisamos entender. Nós precisamos continuar orando, continuar intercedendo. Porque a palavra de Deus diz assim: invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Aleluia. A promessa do Senhor é que Ele vai revelar coisas ocultas, extraordinárias, para aqueles que oram. Eu não sei você, mas eu quero agora invocar o Senhor. Equipe de louvor, por gentileza. Esse é o momento que nós vamos buscar o Senhor. Nós vamos levantar um clamor aqui hoje, pela sua casa, pelos seus filhos, pela sua família. Nós vamos levantar um clamor pelas nossas células, por essa igreja, crendo que o Senhor vai fazer no nosso meio. Você crê nisso? Quantos querem buscar o Senhor agora? Vamos ficar de pé então em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deixa eu orar por você antes de nós começarmos. Pai, em nome de Jesus, oro por cada um dos meus irmãos, para que eles possam compreender a Tua palavra. Ó Deus, hoje é um dia de uma resposta para um coração quebrantado, que vai buscar o Senhor em liberdade, sabendo